A Guerra do Vietnã não foi apenas um conflito entre dois países, foi um choque global de ideologias, uma disputa silenciosa entre Estados Unidos e União Soviética e o símbolo mais dramático da Guerra Fria. E para entender como tudo começou, precisamos voltar ao final da Segunda Guerra Mundial. Antes de continuarmos, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você recebe todos os próximos vídeos e acompanha nossas análises com prioridade. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade e ampliando esse e outros debates de forma séria e acessível. Depois da derrota do Japão em 1945, o Vietnã declarou independência sob a liderança de Ho Chi Minh, um revolucionário comunista que sonhava com um país unido e livre da influência estrangeira. Mas a França, antiga potência colonial, não aceitou perder o território e iniciou uma guerra para retomar o controle. Esse conflito, chamado Guerra da Indochina, terminou em 1954 com a derrota francesa na Batalha de Dien Bien Phu. O acordo que encerrou a guerra dividiu temporariamente o Vietnã em dois: norte comunista, apoiado pela China e pela União Soviética, e sul capitalista, apoiado pelos Estados Unidos. A divisão deveria ser provisória, até eleições nacionais, mas essas eleições nunca aconteceram, e assim começou a tensão que explodiria poucos anos depois. Nos Estados Unidos, o medo da expansão do comunismo guiava a política externa. Era a chamada teoria do dominó. Se um país caísse para o comunismo, seus vizinhos cairiam também. Para Washington, perder o Vietnã significava abrir espaço para Moscou e Pequim influenciarem toda a Ásia. Foi nesse contexto que os Estados Unidos passaram a enviar recursos, armas e depois tropas para apoiar o governo do Vietnã do Sul. A situação se agravou em 1964 após o controverso incidente do Golfo de Tonkin, quando o governo americano afirmou que navios do Vietnã do Norte atacaram embarcações norte-americanas. O episódio, ainda hoje cercado de dúvidas, deu ao presidente Lyndon Johnson autorização para ampliar a guerra sem a declaração formal do Congresso. A partir de 1965, os Estados Unidos começaram a enviar centenas de milhares de soldados acreditando que venceriam rapidamente, mas o Vietnã do Norte e a guerrilha comunista do Vietcong conheciam o terreno, eram resilientes e contavam com apoio popular. A guerra tornou-se uma batalha de desgaste. Um dos momentos mais chocantes foi a ofensiva de Tet, em 1968. No feriado mais importante do país, tropas Vietcong lançaram ataques massivos por todo o Vietnã do Sul, inclusive em Saigon. Militarmente, perderam a ofensiva, mas politicamente venceram. A ofensiva mostrou ao povo americano que a guerra estava longe do fim e que não seria ganha facilmente. A partir daí, as manifestações contra o conflito explodiram nos Estados Unidos. Jovens eram enviados à guerra por sorteio. O país estava dividido. O custo humano e financeiro crescia enquanto a vitória parecia cada vez mais distante. Com a eleição de Richard Nixon, começou a chamada vietnamização da guerra, uma estratégia para reduzir tropas americanas e transferir o esforço militar ao Vietnã do Sul. Ao mesmo tempo, Nixon ampliou os bombardeios contra o norte até contra países vizinhos como Camboja e Laos, tentando cortar rotas de suprimentos do Vietcong. Mas nada disso reverteu o rumo do conflito. Em 1973, depois de longas negociações, Estados Unidos e Vietnã do Norte assinaram o Acordo de Paris, que retirou formalmente os americanos da guerra. Parecia o fim, mas a paz durou pouco. Sem o apoio militar direto dos Estados Unidos, o Vietnã do Sul entrou em colapso. Em 1975, tropas do norte invadiram Saigon. Helicópteros americanos evacuaram desesperadamente cidadãos e aliados do telhado da embaixada. A cena, que rodou o mundo, se tornaria símbolo da derrota americana. A guerra chegou ao fim com a vitória do Vietnã do Norte e a reunificação do país sobre um regime comunista. Para os Estados Unidos, foi a maior derrota militar da história moderna. Para o Vietnã, um custo humano devastador, milhões de mortos, cidades arrasadas e um país destruído. Mas com o tempo, o Vietnã renasceu. Reformas econômicas, abertura gradual e crescimento acelerado transformaram o país em uma potência emergente, conectada ao comércio global, algo inimaginável durante os anos de guerra. A Guerra do Vietnã deixou marcas profundas, redefiniu a política externa americana, dividiu gerações, revelou o poder da opinião pública e mostrou ao mundo que nenhuma superpotência é invencível. Mais do que isso, tornou-se um lembrete permanente de que a guerra ideológica raramente tem vencedores e, claro, sempre cobra um preço alto demais. Esse conteúdo é meramente informativo e pode conter erros em seu roteiro. Para mais vídeos como este, ative o sininho e siga o canal.